Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, se iniciando mais um episódio do Dev Talk, e hoje nós temos mais um convidado, e ele é o Claudemir Borges. Claudemir, a palavra está contigo, se apresente aí. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast com vocês aqui, o Bruno, o David, você, Matheus, todo mundo aí que está acompanhando aí pela internet. E vamos falar um pouco sobre política, sobre a nossa cidade, né? Eu que fiquei como interino da cidade 2 anos, aí teve a eleição, me efetivei como prefeito. Estamos aí trabalhando muito para a cidade, desenvolvendo o Leme e trabalhando também a região aí, que Leme está sendo destaque aí da nossa região. Legal. Bom, Claudemir, então, todo início de conversa, a gente starta com uma pergunta-chave aí para dar sequência no nosso bate-papo. E a pergunta que eu te faço é: qual o impacto da gestão pública na vida das pessoas? Nossa, é tremendo, né? Você acompanha até na parte federal, que envolve ali dia a dia, né? Você pega a parte econômica, a parte realmente do dia a dia da cidade. Quando você traz para o estado, você tem a parte das escolas, da segurança pública. Quando você chega no nível municipal, você envolve ali a educação, né? Que hoje Leme, aí da creche até o fundamental, que são as crianças de 10 anos. Aí você entra na parte da saúde, que é a responsabilidade do município. Aí você tem toda a parte do terceiro setor, que são as entidades, que também faz um belo trabalho na cidade, né? Eu posso citar aí o Lar, vamos falar, a APAI, a Casa da Criança, o GAC, tantas outras que tem, né? A APAS, a Associação lá Presbiteriana, e tantas outras que tem, que também faz um trabalho maravilhoso, a Santa Casa mesmo. Então, na vida das pessoas, realmente, o prefeito, a gestão municipal, ela está mais próxima, né? Eu costumo falar isso até nas decisões judiciais que saem. Muitas vezes a pessoa entra com mandado de segurança para pleitear um remédio, uma cirurgia, e você vê que é de alta complexidade, que seria uma coisa que o Estado teria que fazer. Mas no despacho do juiz, ele coloca para o prefeito fazer. Porque realmente está ali mais próximo, tem uma estrutura, vamos falar, um pouco mais rápida para resolver. O Estado, eles vão recorrer, vai ficar uma briga judicial e muitas coisas, principalmente na área de saúde, não espera, né? Coisa que tem que ser resolvido para ontem. De forma rápida. Então eu falo que essa parte de gestão pública realmente afeta diretamente no cotidiano da população. Nós aqui em Leme, principalmente agora, nessa gestão que eu estou fazendo algumas mudanças que está realmente refletindo, né? Então você está vendo agora, vai vir a parte de iluminação pública, a própria mudança no prédio novo, né? Muitas pessoas falam, foi para o prédio novo, mas o que vai mudar no dia a dia das pessoas? Nós estamos colocando agora a Leme Digital, então nós vamos ter uma economia ali, questão de papéis, que nós vamos deixar de estar tendo na prefeitura, mas isso vai facilitar, porque está desburocratizando. Isso. Exatamente. A prefeitura, e isso você ganha eficiência, porque a pessoa consegue tirar uma certidão da sua própria casa, você tem as empresas que querem consultar a Leme, tem toda a facilidade de documento, então isso é muito importante. E a gestão pública vem para cuidar mesmo do cidadão como um todo ali. Eu tive agora recente numa reunião no prédio novo e ficou fantástico. Assim, é uma mudança de acolhimento, de estrutura fenomenal. Então, assim, não tenha dúvida que isso contribui muito para a melhoria da gestão pública. Sim. E na questão também ali do prédio, né, quando a gente foi para mudar, eu falei, olha, pessoal, tem que fazer também essa quebra do paradigma, né? Tem que... nós implantamos em 2021, contratamos uma empresa de tecnologia para realmente fazer toda a parte de tecnologia da prefeitura em si, porque nós tínhamos muita evasão de recursos por não alimentar os sistemas. Então você pega um exemplo, a saúde. No passado a gente produzia 700 mil mês de produção. Tudo que faz a saúde, se fez um curativo, se fez lá engessou um braço, o município ganha um pequeno recurso do governo federal. Uhum. Só que a gente alimentava errado o sistema. Então, a empresa Gov foi contratada, ela faz toda a parte de empenho, toda a parte ali de informática da prefeitura, e ela ficou responsável por subir essa produção. Pra você ter uma noção, o município recebia 700 mil por mês, só da saúde, e passou para 1,2 milhão. Então, a própria tecnologia se paga. Então, isso é uma prova
que a tecnologia, além da comodidade, eficiência, ela também traz recurso para o setor público. E isso agora nós estamos fazendo também na parte de telefonia, né? Nós tínhamos vários telefones, porque tinha um monte de prédio público, e agora nós colocamos um tronco só. A empresa, a X-Turbo, que ficou responsável e ganhou a licitação, e ela está centralizando toda a ligação num número só. Isso está dando uma economia de telefonia para o município muito grande, né? Então agora vem aí Leme digital, com mais economia também, porque o quanto não gastava de funcionário levando papel para lá e para cá, o que gastava com impressora, né? Com cartucho, com toner. Então tudo isso daí vai gerar economia. Iniciativa ecológica. Sim, que é muito importante. Que hoje se fala muito no tal do ESG. Então, que é a parte social, de governança, atividade com governo e transparência. Eu acho que isso muda muito, porque você está, de um lado, transformação digital, trazendo uma transparência nos serviços, um serviço melhor para o usuário, que está muito para a gestão 2.0, que é a gestão de serviço social 2.0, e na outra ponta toda a parte de meio ambiente e assim por diante. Como que Leme hoje pensa a transformação digital? Criando mais um contexto. Hoje, no mundo empresarial, se fala muito em UX, ou CX, ou BX, que seria experiência de marca, experiência de usuário, ou até mesmo a experiência do cliente. Hoje, nós, cidadãos, somos um cliente da prefeitura. Sim. Como que hoje a transformação digital, ou essa mudança de tecnologia, a prefeitura enxerga para trazer um serviço melhor, uma percepção melhor do serviço? Isso daí, agora, no final da implantação desse sistema da Gov, tá tendo o usuário digital ali para cada um, cada pessoa vai ter um número e naquele número vai falar a vida inteira dela. Então você vai saber se a pessoa tem o filho na escola, qual escola que é, se ele tem um sítio, então ele paga o ITR, se ele tem um comércio, então ele tem ali a prefeitura vai saber da vida do morador ali, se ele pagou o IPTU, se ele não pagou, se ele usa o SUS, se ele usa particular, o quanto ele, vamos falar, usou na rede pública, se ele pegou um óculos lá na assistência social, se ele utilizou o PAN ou se ele usa o postinho da casa dele. Nós vamos ter contato com ele diretamente. Isso vai ser importante até para a gente avaliar melhor os funcionários, porque eu quero fazer um sistema de gestão agora, que a gente vai criar alguns benefícios para a gente também estar valorizando o funcionário. Claro. É uma forma, principalmente atendimento. Eu falo que atendimento é tudo, né? Eu que vim do ramo da venda e cursos de atendimento tinha todo mês. Atendimento 10 estrelas, como atender melhor. E eu falo que o atendimento no setor público, ele deixou a desejar. Então, o que vamos falar, o que eu busco é que o atendimento no setor público seja igual no setor privado. Que você vá na Unimed e você vá lá no PAN, a mesma atendente que muitas vezes está fazendo 6 horas lá e vai fazer 6 horas no PAN, ela te trata igual, entendeu? Que ela te trate de uma forma profissional. Profissionalizar mesmo o setor público. Esse é o caminho que a gente busca seguir daqui para frente. Leme, eu entendo, eu morei muito tempo em São Paulo e quando voltei para cá, a qualidade de vida aqui é um negócio absurdo. Então, assim, eu sou um cara suspeito de falar de Leme, sou apaixonado por essa terra, acho que Leme está num lugar, em termos de geografia, fantástico, tem uma cidade fantástica, tem um potencial gigantesco como parte toda de empresa, para expansão. Você entende que essa inovação que vocês estão buscando hoje é um diferencial para a Leme e tende a cada vez mais a atrair novas empresas, novas oportunidades e quem sabe aí na frente Leme se transformar uma espécie de capital de tecnologia? Sim, com certeza. O foco é isso, né? E porque também, o Bruno, tem a questão também do passado. Você tinha uma pessoa com uma informação de tecnologia, né? Uma formação de tecnologia, e ele ia trabalhar em Campinas ou São Paulo, no grande centro. Hoje ele consegue trabalhar da casa dele, trabalhando lá nos Estados Unidos. E eu conheço muitas pessoas que hoje recebem em dólar, em euro, e estão morando aqui em Leme, por causa dessa qualidade de vida. Então, isso daí a gente vai conseguir despertar no jovem hoje da escola técnica, lá do terceiro colegial, mostrar para eles que aquele celular que eles amam tanto, que eles ficam funcionando, que a tecnologia hoje precisa ser melhor desenvolvida por eles, aprender que eles têm como ganhar dinheiro com isso e não um pouco,
que a gente sabe que o ramo de tecnologia paga bem, acho que é um ramo que melhor paga. E Leme está se destacando, sim. Eu vejo muitas empresas desenvolvendo nesse ramo, muito bom. A gente tem aí uma semana de tecnologia para falar também sobre esse assunto, para expor isso para o pessoal. E a prefeitura quer fazer alguns convênios também para fomentar isso daí, entendeu? Agora tem aí, hoje eu estava comentando, recebi a visita lá no gabinete do vereador Beck, que tem uma lei de incentivo nesse quesito, que é lá de Campinas, né? Uma lei que vem aí entrar no lugar da lei do PROIND, que é uma lei de 92. Em 92 você não falava de empresas de tecnologia, principalmente nessa área aí da tecnologia, e hoje já tem leis novas, cidades que estão na frente, com incentivos fiscais, com incentivos até mesmo para qualificar os funcionários, né? Porque para você fazer uma qualificação dessa não é barata, você gasta com o funcionário, e depois você quer também que o funcionário dê esse retorno para você. Então isso daí a gente pretende estar colocando também, implantando. Beck gravou um podcast com a gente muito legal, que nós falamos de cidades digitais. Sim. Importância, e um dos pontos que a gente tocou no podcast foi justamente esse. Talvez em Leme faltava um melhor acolhimento com uma lei, algum programa de incentivo para a empresa de tecnologia. Que isso vai fazer a diferença. Hoje nós somos em 6, 7 empresas que mais se destacam, vamos pôr em Leme, em tecnologia. E essas empresas estão falando de mais de 1.000 funcionários, a hora que você soma todas aqui. Então, eu não tenho dúvida que pelo local e com o incentivo do poder público, Leme tem todo o potencial para se destacar de longe de outros lugares. E vai aumentar a renda per capita da cidade, né? Querendo ou não, traz um valor agregado melhor. Isso é o futuro. Você pega um exemplo, o Brasil, né? Ele estava aí com 24% do PIB em indústria, e aí foi caindo, hoje está 11% hoje, e está virando que nem nos Estados Unidos. É tudo serviço, é tudo prestação de serviço. A indústria, infelizmente, ela está perdendo espaço, o serviço vai dominar, entendeu? E essa parte de tecnologia todo mundo vai, eu costumo falar, todo mundo vai ter um CNPJ futuramente, isso é o caminho, não vai ter só o CPF, vai ter o CNPJ, e falando nessa parte de tecnologia, né, a gente agora soltou a licitação da iluminação de LED, que junto com ela já vem também uma outra parte de tecnologia, que é a questão de internet, o 5G e tudo mais que pode ser acoplado na própria lâmpada. Você tem ali um programa do governo estadual com o secretário de segurança, o DERIT, está fazendo uma integração com a questão da operação delegada, que é o Detecta, e tem mais um outro que ele reconhecimento de imagem, né? Isso, que aí ele vai integrar todas as imagens do Estado, todas as prefeituras que aderir a esse programa do Estado, eles vão fazer uma central de monitoramento, onde toda a parte de carro furtado, carro com imposto atrasado, pessoas procuradas, tudo vai ser vigiado nessa central de monitoramento. Eu lá na Prefeitura Nova estou montando uma central de monitoramento também. Que legal. Que é um pedido da Guarda, então nós vamos ter um CO lá, um centro de monitoramento, junto com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal. Então isso vai fortalecer. A própria Guarda Municipal agora soltou o concurso, são 15 vagas, mas eu espero chamar uns 30 para aumentar o efetivo da Guarda Municipal, que dá essa segurança para a população. Estamos numa cidade hoje ainda segura. Eu acho que um dos motivos das pessoas estar vindo morar para Leme é a segurança, é poder pegar um domingão e ir lá para Santa Cruz pelo Jorjão sem medo de ser assaltado, sem problema algum. Isso a gente sabe que em São Paulo não existe. E você tendo a oportunidade de trabalhar na sua cidade, mesmo sendo home office, mas você tendo qualidade de vida, de você levar seu filho no lago municipal, de você ter uma cidade acolhedora, isso não tem dinheiro que pague, né? Hoje, nós temos um braço em Curitiba, e hoje, onde a gente tem empresa em Curitiba, teoricamente e na prática, o imposto seria menor que o de Leme. Nós não estamos preocupados com isso. Hoje a gente continua nossa terra aqui, nossa base aqui, nosso faturamento aqui, e a última preocupação nossa hoje é incentivo fiscal. Nós, na parte de serviço, a gente procura muito mais a qualidade de vida e muito mais a estrutura que não só a cidade oferece, mas o que a região oferece. Então, a gente está a 40 minutos do aeroporto, a gente está a 40 minutos de Campinas, a gente está 2 horas de São Paulo.
num range, em 2020, a ONU, no órgão da ONU, em 163 países, o Brasil já era o 20º em tecnologia. Você acha que as empresas não, né? As cidades continuarem tentando levar novas oportunidades, só reduzindo imposto ou oferecendo um terreno, você acha que isso vai ficar no passado? Ou você acha que hoje o principal ponto que as prefeituras deveriam estar preocupadas seria com a transformação digital, ou com a informação, ou com o apoio muito mais na tecnologia e na formação de mão de obra? Olha, você pega, vamos falar da lei que vai vir agora, que estoura agora até maio, que é a lei tributária. Você vai ver muitas cidades que se titulam muito bem desenvolvida com muito problema financeiro. Por que eu estou falando isso? A nova lei de tributação agora que vai passar, com certeza vai passar, porque o Brasil precisa, porque sem ela nós não vamos crescer, ela vai tributar o consumo. Então você pega um exemplo, Barueri, você pega cidades que fizeram políticas públicas para levar grandes distribuidores para lá, para realmente trabalhar o ICMS. Uhum. Você pega cidades vizinhas aqui de Minas, Extrema, Sim. que levou um monte de empresas do estado de São Paulo para lá. Um monte de distribuição. E a hora que você trabalhar o consumo, acabou. Quem tem consumo alto vai ter muito imposto. Entendo. Isso vai cair por terra esse desespero por essas empresas. E aí realmente vai ficar o local bom. Eu vejo muitas cidades que, tipo assim, não trabalhou a parte de um tratamento de esgoto, uma política pública bem voltada para a parte social, trabalhar ali o SUAS, trabalhar tanto a parte dos hospitais, investir nos hospitais, porque a maioria das cidades, vamos falar de 100 mil habitantes para baixo, é um único hospital, é a Santa Casa. Santa Casa. E você pega muitos prefeitos que têm aquela ideia assim, Santa Casa é uma associação, eu não tenho nada a ver com isso. E pensam errado. A Santa Casa, ela é importante, você precisa investir. Eu, nesses 2 anos, investi mais de 89 milhões na Santa Casa. A gente fez investimento pesado, reforma, tudo que precisou fazer. Agora nós vamos soltar ali a parte de fazer a parte do centro cirúrgico, o último leito que falta, realmente, porque ela vai estar preparada para os próximos 20 anos. Então, as pessoas vão procurar isso na hora de se instalar como pessoa para morar e como empresa também. Então, quando você fala que hoje o incentivo não é o seu primeiro, vamos falar, no ranking fator de seu decisão. Isso, porque começou a pesar para você a segurança, Claro. o bem-estar, você ainda mais tem o carinho pela cidade, mas eu falo as pessoas de fora, eu vejo muitas pessoas hoje começando a comentar isso, né? Então você vê a região hoje, infelizmente, não vive um bom momento, entendeu? Leme vive um bom momento, Leme está quente. Sim. Comercialmente falando, você vê a arrecadação do município de Leme. Então, você pega os orçamentos, eu peguei com 280 milhões. Esse ano aqui vai dar 469 milhões, vai dar 50 de superávit, eu vou passar de 510 fácil. Então, quer dizer, isso daí já é o programa de tecnologia que foi implantado, porque ele, não que ele cobra mais, mas ele é mais eficiente. Claro, quem não controla não tem como auditar, quem não audita não tem como gerenciar. E com o sistema quando você tem tecnologia da informação aliada à gestão, ele te direciona, não tem como fugir. Claro, não tem dúvida. Eu converso muito com os prefeitos de vários lugares, eles falam, nossa, estou com a inadimplência lá de IPTU de 35%, de 40%, e eu vejo a minha com 15%. Nossa, Tem dúvida. Entendeu? Eu falo, pô, como que o cara toca? 40% não pagou. E a despesa é fixa. Então, e você vê muito também a pessoa pagando porque ela está sendo correspondida. Ela vai lá na escolinha lá, ela vê que antigamente era só um período, agora é período integral. E tá vendo, tipo assim, tá vendo que a cidade está mudando. Ele tá passando na avenida, ele tá vendo a avenida sendo recapeada, ele vai no hospital, ele vê que antigamente era aquela muvuca e hoje ele vê que o atendimento é diferente. Então, quer dizer, isso daí você vai conquistando. Realmente é o cliente. É você conquistando a população com atitudes. E é com atitudes. Não adianta. Eu costumo falar o político. Aquele político não cabe mais aquele cara que ele chega, ele prega uma realidade e a pessoa que está vivendo fala, não é isso. Entendeu? Então aí, na verdade, ele até se queima, porque ele fica como mentiroso. Então você tem que realmente trabalhar.
Mas tem muita coisa para fazer. Claro que tem. Claro, não tem dúvida. Claro que tem. Eu falo que a gestão pública sempre terá a coisa para fazer. Eu costumo falar que o período que você está no mandato é como se fosse uma corrida de 400 metros de bastão. Você dá o máximo de si e passa para o próximo. E não seja egoísta, não fica pensando que nem eu introduzi em Leme aí a parte do ensino integral. Ô, Claudemir, mas gasta mais com merenda? Gasta. Ô, Claudemir, mas gasta mais com professor. Ô, Claudemir, mas tem que colocar oficineiro, tem que colocar. Hoje nós temos educação financeira, nós temos judô, nós temos libras, nós temos espanhol. Pô, onde tem isso? Não, tem. Leme tem. Entendeu? Nós somos referência hoje nessa parte da educação. Caímos muito quando cai para o Estado. Os diretores ficam bravos comigo que eu vou na rádio, eu comento isso. Mas é verdade. Não culpo os diretores, mas eu percebo que até principalmente a juventude, as pessoas aí de quando chega nos 11 anos até os 18, eu falo que é aquela geração do neném, que não quer trabalhar, não quer estudar, né? E você tem hoje uma geração de pais que muitas vezes acha que passar a mão na cabeça do filho ou falar o que ele quer ouvir, ele está ajudando o filho. Pelo contrário, ele está atrapalhando o filho dele, e isso é preocupante para você, que é um empreendedor na cidade, para mim, que sou um gestor público, que fico preocupado que esses serão o futuro de Leme. Sim, ou eles vão ser potenciais agregadores para o município ou potenciais problemas para o município, eu não tenho dúvida disso. Hoje, a maior preocupação, pelo menos nossa, é entender como essa juventude vai ser formada. Então, eu tenho convicção que se eu pegar o cara lá, 22 anos de idade, e trazer para minha empresa, ele vem com vícios, que é um problema para mim. Quanto mais cedo eu começar a tratar esse moleque ou essa pessoa no sentido de direcionar para onde ele quer ir, é melhor. Nós agora entramos num processo com o Centro Paula Souza, então nós nos conveniamos com o Centro Paula Souza e hoje nós somos responsáveis em uma outra cidade por formação de 1.000 alunos que começam no primeiro colegial, vão para o segundo colegial, depois vão para o terceiro colegial, automaticamente já estão na FATEC para primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade e saem formados. Então em 5 anos eles serão formados no colegial e também na faculdade. Que legal. E isso, como que a gente está trabalhando? De um lado, gestão empresarial e do outro lado, tecnologia. Então, de várias empresas que estavam no programa, a hora que colocou-se os ônus e os bônus, só nós ficamos. Porque, cara, eu tenho que dedicar 2 profissionais para lá, eles vão ter que se dedicar a formar. E todo o ciclo de formação desses profissionais, nós estamos em conjunto com o Centro Paula Souza e com a FATEC. Então, hoje, quem não está preocupado com a juventude e com a formação desses profissionais, que eu acho que Leme hoje já está muito preocupado, eu não vejo... A gente anda muito por aí. Pô, a gente tem clientes no Brasil todo. Então, conforme você vai andando nas cidades, a gente costuma falar, puta, chegamos em Lemes. Que delícia, isso aqui é fantástico, porque é uma cidade extremamente diferente. Estou comparando com várias cidades. E eu não tinha uma dimensão da educação em Leme com essa preocupação, como você está me contando agora. De aulas complementares, formação, isso é fantástico. Não tenho dúvida que mais 3, 4, 5 anos Leme se diferencia, porque tá na base. Estamos tratando a base, né? Sim. Na época, o Bruno, que o meu filho Miguelzinho, né, ele ficou ali estudando no Lela Mark, na creche do município, ali próximo à antiga Testec. E aí, quando deu o período dele, eu trabalho, minha esposa trabalha, ela é professora na rede, e eu falei, olha, preciso de período integral, porque os dois trabalhando, claro, né? E aí precisei colocar numa escola particular. Eu pensei, falei, na época eu era vereador, eu falei, pô, por que não poderia ter período integral? E a gente começou com 9 escolas, hoje as 9 tem lista de espera. A ideia já é ampliar para mais 9, porque realmente isso você dá oportunidade para a mulher trabalhar. Claro. A mulher hoje ela não quer ser mais dependente do marido, ela quer ter seu emprego. Você tem ali a indústria comércio, a secretaria da Juliana também, que é do trabalho, junto com a promoção social, fazendo um monte de curso para as mulheres. Então vai de curso desde alongamento de sobrancelha, agora está tendo uma galera lá fazendo de ovo da Páscoa, bolo. Eu vi lá e está formando 30, 40 cada curso. E todas elas virem empreendedoras. Então você vê, muitas têm senhoras de 50 anos, jovens de 19, de 20. E eu percebo, de verdade, as mulheres estão muito mais
animadas Engajadas. que os homens. Os homens estão esperando cair alguma coisa do céu. E É, elas vai estão que- indo à luta, elas estão buscando. Então, quer dizer, de verdade, eu vejo elas muito com esse espírito empreendedor que o jovem não tem, entendeu? Que o homem não tem. Então, a gente precisa trabalhar isso também. Tem os projetos da promoção social, falando isso muito com a Josi. Fui esses dias atrás ali na Guarda Mirim, vi um trabalho muito bonito ali da dona Ana ali, do Cicobi, junto com eles na questão de robótica também. Uhum. Achei super interessante. Então eu vejo também as empresas movimentando, muitas pessoas contratando da Guarda Mirim, dando uma oportunidade, meu primeiro emprego. Eu vejo ali um trabalho no tiro de guerra com o Agnés e o outro sargento, fazendo um trabalho junto com o Senai. Eles formaram 50 jovens da última turma, eles deram curso de pedreiro, de parte de revestimento, pintura, em parceria com o Senai. Essas coisas não são muito divulgadas na cidade. Fica uma coisa assim, a gente nem sabe que tem, entendeu? Mas a gente que está ali no meio, acompanhando e incentivando para que isso chegue para todo mundo. Você não acha que isso ajuda a diminuir a criminalidade? Muito. Porque, Nossa. queira ou não queira, a criminalidade, não que seja isso só, mas um dos principais fatores e pilares da criminalidade está envolvido com a falta de recurso público. Recurso público não, recurso financeiro Sim. deles. Eu falo que é uma competição contra o crime, né? Se você tem lá, vamos falar um jovem, né? Ele tem lá seus 10 anos de idade, ele vê que o amiguinho dele tem um tênis bom, ele tem Sim. um óculos bonito, e aí ele também quer ter, mas muitas vezes a família não tem condição. E ele vê ali no tráfico ou no mundo do crime a forma mais rápida para conseguir aquilo. O que nós, gestores públicos, cidadãos de Lemes, temos que fazer? Dar oportunidade para ele, para aquilo ali não seja só a única opção da vida dele. Claro. Entendeu? Então a gente tem que realmente ser a opção, a melhor opção. Qual que é a melhor opção? É o ensino, é a qualificação, é realmente desenvolver um trabalho para que ele entenda que muitas vezes aquele dia que ele trabalha lá como traficante lá, aquilo ali vai dar cadeia para ele, no final ele vai morrer, que ele vai tomar um tiro. Ou é melhor ele vir para o mundo, trabalhar, estudar, que ele vai ter uma vida, que ele vai ter uma esposa, que ele vai ter um filho, que ele se vai desenvolver como cidadão. Então é mostrar isso para eles, entendeu? Estou fazendo um trabalho junto também com os evangélicos, pastores, com os padres. Eu trabalho muito essa questão. Teremos uma reunião sábado lá na prefeitura, porque essas são plataformas. Eu costumo falar, nós vamos fazendo um trabalho com o Sebrae, que nós queremos colocar uma nova marca para Leme. Eu não aceito mais Leme a terra do algodão, a gente não planta mais algodão. Eu aceito Leme a cidade, a capital home. Nós temos hoje referência na parte de, vamos falar, de iluminação. Você tem Ilume, Valtra, você tem a Plosier, você tem na parte de churrasqueira, nós somos referência, na parte de galvanizado, você tem Galvisa, você tem Jeffer, você tem lá o Costa Vicente. Cliente novo. Fantástico. Você tem várias pessoas que estão trabalhando e fazendo um trabalho maravilhoso. Sim. Uma outra coisa que eu percebi nesses 2 anos... Hoje nós somos a 10ª cidade em agronegócio. Em agronegócio. Isso também é uma marca forte. Eu assustei com esse número, de verdade. Quando apareceu, eu falei, pô, a gente não planta tanto assim. Aí eu fui ver o critério lá, o que mudou, por que Leme foi ranqueado dessa forma. No passado, era só os commodities que entravam. Não entrava, tipo, a produção da Nandan, aqui da Rigaplan. Não entrava o que a parte aqui de fertilizante, a Leme Fert fazia. E agora eles entendem o agronegócio como um todo. Como um todo. Entendeu? Então você pega um exemplo, a própria Leme Armazém Gerais, ela é a maior do Brasil em exportação de café. Nós temos em Leme o único porto, a única alfândega fora do porto que está dentro da Leme Armazém. Hoje, lá a empresa, ela lacra o container, vai direto e coloca no navio. Chega lá no porto, passa na frente e coloca. Até agora eu estive presente lá com o Geraldo Alckmin e eu fui pedir para ele uma ampliação do nosso porto, né? Aqui de Leme, nós temos hoje um aeroclube e eu queria fazer um porto de carga e descarga. E ele falou, ele foi muito franco comigo, ele falou, olha, Claudemir, a aviação não vive um bom momento,
Hoje a maioria das companhias não está bem. Você tem hoje 3 aeroportos que estão trabalhando no lucro, que é Brasília, Guarulhos e Congonhas. Você cata o próprio aqui Viracopos, por ser muito grande, o custo muito grande, ele empata. Então você tem agora Ribeirão que ampliou, e aqui São João da Boa Vista, que se for ver não se paga. Ele deu a sugestão para mim está tentando montar um porto seco em Leme. Para a gente deixar as carretas que ficam hoje lá em Santos esperando para descarregar, vir para Leme. A gente tentaria trazer um posto da alfândega igual a Leme Armazém de Gerais tem para toda a inspeção das cargas ser feita aqui, para quando chegar lá só colocar no avião, no navio. Então isso ajudaria muito. Bom, Claudemir, é muito legal que todos os pontos que a gente conversou até agora contextualiza e responde muito bem aquela primeira pergunta: qual que é o impacto da gestão pública para a sociedade, né? A minha outra pergunta agora: como que a participação popular pode contribuir para essa gestão pública? Qual que é a melhor forma de participação da sociedade na gestão pública, no seu ver? Olha, a primeira coisa que eu acho que precisa ter, e eu vejo que tem, os moradores estar passando para os vereadores, principalmente para a sociedade civil. Nós temos uma sociedade civil organizada, nós temos ali o CODEL, nós temos as empresas do terceiro setor, né, que seria... Então, teria que passar para eles as demandas. Eu costumo falar assim, para mim hoje, como um gestor da prefeitura, vem todas as informações e a gente vai filtrando. Olha, isso é importante, isso não, isso dá para fazer agora, aquilo não. E você vai tomando alguma decisão. É o dia inteiro tomando decisão. Vou soltar essa licitação, vou soltar aquela, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo. Mas a população é que dá o norte para o político, né? Então, se você não ouvir a população, você não tem porquê, porque você está administrando para eles. E eles vão falar onde gastar o melhor recurso, né? Então, até esses dias atrás, a gente teve uma reunião lá na prefeitura e foi as mães do Coração Azul do autismo, né? E aquela coisa, eu não tenho um filho autista, mas você depois entendendo como que é, o que elas precisam, você muda totalmente a sua ideia. Eu ia fazer uma coisa, depois que eu escutei ela, eu falei, vou fazer um negócio grande. Vou fazer um centro do autismo, agora já está terminando o projeto, vai ser uma obra cara, vai ser uma obra de uns 4 milhões, nós vamos unificar CAPS e Centro do Autismo para realmente dar as oficinas junto com o atendimento de fono, TO, psicólogo. Isso tudo foi porque eu ouvi elas, entendeu? Acho que isso é importante. Teve uma situação de uma outra reunião que a gente foi lá no Taquariponte, chegamos lá, todos os moradores lá revoltados, todas as chácaras com placa de venda. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí o senhor falou, tá vendo esse terreno aqui? 6 mil metros. Eu pago 8 mil de IPTU. Eu falei, louco, mas tudo isso? Um absurdo. Foi lá, fez a projeto de lei, baixamos o IPTU do Taquari Ponte, lá do Ibicatu. Então isso é ouvindo a população. Então você vai sentindo, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Da questão mesmo lá do distrito, conversar com os empresários, né? Eu percebi muito que os empresários de Leme também começaram a investir muito em Leme. Então você pega a própria Bonfante, ela fez uma mudança radical, ela saiu do centro da cidade e foi para o distrito. Ela ampliou o tamanho da empresa e ampliou o número de funcionários. Você tem o próprio Tadeu da Madeiranite, que foi buscar uma empresa lá da China, que é a Jaque, comprou um prédio, agora vai começar a produzir a máquina aqui, quer dizer, já está com 80 funcionários, a previsão é de chegar com 300. Esse próprio empresário já está fazendo outros empreendimentos, tem a Tapajós. Então, o que eu percebo? Tem o Adilson da Galvisa, está fazendo um barracão hoje lá de 3 mil metros. Já me ligou, falou, precisa mais de 2 mil metros. Então, você vê os próprios empresários de Leme, isso é engraçado. O Costa cresceu nos últimos anos. O Costa disparou. Impressionante. Então, o que eu percebo? Muitos prefeitos ficam, tem que buscar empresas de fora, tem que buscar empresas. Tem que buscar, mas tem que cuidar de quem está aqui também. Não tem dúvida. Porque senão o empresário que está aqui, ele se sente meio tipo traído. Ele fala, o cara lá você dá tudo, você dá IPTU, você dá isso, você dá isenção, e eu que estou aqui ralando há tanto tempo, gerando emprego. O que você está fazendo? Para mim você não vai fazer nada. Então, sabe, isso daí eu quero fazer. Espero agora no mês que vem realmente pegar, vamos pegar aqui os 20 maiores aqui vamos fazer uma reunião, depois vamos pegar os outros de outro segmento,
chamar eles para a prefeitura, perguntar o que você está precisando, qual que é o seu problema. A gente sabe que algumas questões vai ser meio padrão para todo mundo. O que é? A falta de mão de obra especializada. Isso a indústria, todo empresário que eu falo, vocês também que é do ramo de vocês. Um exemplo, você caiu na indústria, o que eles falam muito? Olha, não tem ferramenteiro, não tem torneiro, não tem o pessoal ali para produção. Então, e eles estão pagando muito bem. Você pega ali a empresa ali do Carlos Atenax ali, o pessoal que é de torno inicia com 5.800 o salário. Quer dizer, então, e muitas vezes aquela pessoa que está lá na escola, lá do Maria Joaquina, do Valdemar Ferreira, ele tem aquela visão do torno, daquele cara cheio de graxa, trabalhando, suando, tudo. Hoje você vai lá, você dá para almoçar no chão, Sim, é limpo, tudo perfeito, o negócio é diferente. Então o que acontece? A juventude não está enxergando a indústria como ela é hoje. Então o que nós estamos fazendo? Isso daí a educação está fazendo um trabalho legal e a indústria comércio junto com a Alex, levando esses jovens para conhecer a indústria. Sim. Você quer ser uma coisa que você conhece. Porque todo mundo quer ser bombeiro, quer ser médico. Porque você vai lá, você vê o bombeiro, nossa, o vida é meu herói, quer ser bombeiro. Pode perguntar para qualquer criança, 5 anos, o que você quer ser? Ou ele quer ser bombeiro ou ele quer ser médico. Você tem que levar para mostrar essas novas opções. Trazer aqui numa empresa que tem as suas, mostrar. Olha que legal, olha o que dá para fazer. Pô, você vai ajudar as pessoas, você vai desenvolver um programa, um software que vai mudar as vidas das pessoas. Então isso é importante, porque aí você desperta a curiosidade, a vontade de fazer aquilo. Acho que isso daí tem que ser feito. Recentemente a gente participou de uma palestra que tinha umas 3 ou 4 mil pessoas com o pessoal aqui de Pirassununga. E eu costumo me falar o seguinte, a transformação digital ela não vai mudar pessoas de lugar. Ela vai fazer com que as coisas se unifiquem e transformem de uma forma mais unificada, no sentido de eu quero ser um cara que trabalha com indústria, vai ter espaço. Ah, não, mas o robô vai me substituir. Não, ele não vai te substituir. Ele vai automatizar processos repetitivos, mas alguém tem que pensar como o robô trabalha. Então, acho que sempre quando você trabalha a iniciativa pública muito próxima da privada, melhora demais. E aí vem minha pergunta, como nós, da iniciativa privada, podemos estar próximo e ajudar o município para que esse município seja cada vez melhor? Porque se o município é melhor, óbvio, eu consigo reter melhor o funcionário, eu consigo ter mais qualidade de vida, porque já foi, eu acho, a época que só salário importava. Claro que salário importa, eu não tenho dúvida disso. Mas o que está em volta do salário, o ecossistema que está em volta, importa muito. Então, como nós, a iniciativa privada, podemos auxiliar nesse processo da iniciativa pública, que eu sei que não é simples, porque envolve lei, envolve uma porrada de coisas, mas como a gente pode estar junto e auxiliar nisso? Bruno, respondendo essa pergunta sua, imagine só você. Nós estamos falando de mudança de comportamento que vem ocorrendo nos últimos anos. Um exemplo é que todas as pessoas, mesmo um empresário, que ele pode estar bem sucedido o que for, mas ele tem uma filha que vai na escola, que vai ter um amiguinho que o pai está sem emprego, ou tem a empregada dele que tem um filho que está desempregado, e ele começa também a entender que o mundo dele não é só a empresa dele, que ele tem que fazer esse lado social. E a prefeitura, que tinha aquela mentalidade, eu vou fazer o básico, começa a entender também que se ela não deixar uma semente naquele mandato da pessoa, naquela gestão, ele vai ser esquecido no longo prazo. Então, isso daí está levando um novo comportamento, que é o que você falou agora. Você ter hoje o setor privado com o setor público se conversando, um entendendo o outro, a necessidade do outro. Você tem o setor público que tem a burocracia das leis, mas você tem ele com o dinamismo, com o recurso para fazer acontecer o que a sociedade precisa. E muitas vezes ele não tem o know-how, a expertise para um segmento, principalmente o segmento novo, que é a tecnologia que você domina e outras empresas aqui em Leme dominam. O que precisa? Essa troca de experiência entre os dois entes e você conseguir demonstrar isso não só em palavras, mas sim em cursos, em palestras, em realmente efetividade para o jovem, que ele pode fazer parte de tudo isso, que ele será o grande beneficiado. Entendeu? Então, assim, eu acho que a parceria que a gente pode falar, e isso tem que ser debatida, discutida, as empresas do setor privado
está fazendo essa sinergia com o município através de cursos, palestras, desenvolvimento, fazer o que você falou aí da questão da parceria com a escola técnica, é isso. Isso é um case de sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma que daqui 5 anos isso vai ser um exemplo para todas as outras empresas ser seguido. Vocês foram pioneiros, vocês foram inovadores nesse assunto, mas isso vai ficar marcado, pode ter certeza disso. E isso vai trazer para a sua empresa, para o seu modelo de negócio, uma coisa a ser seguida pelos outros. Eu acho que isso é a grande tacada do mercado, porque o mercado ele começou a ficar mais exigente, ele não quer só um produto, ele quer saber o que você que vende aquele produto faz para a sociedade, ele quer saber se você respeita os animais, as pessoas, se você tem algum trabalho social, o que você quer deixar além de um simples produto. Então isso daí, quem hoje é empresa que quer crescer, que quer, vamos falar, realmente aparecer para o mundo, tem que pensar tem que pensar grande. Sim, entendeu? Que é o SG, né? É pensar meio ambiente, social e transparência. Eu acho que se você tem esses 3 pilares, tudo facilita. Sim. Eu acho que eu participei da reunião que teve sobre a Semana da Tecnologia e me chamou muita atenção, estava eu com o Matheus, e eu acho que um mérito enorme para o teu time é que a grande preocupação não estava só no evento, mas estava em como atingir o pequeno empresário ou microempreendedor. Isso chamou bastante atenção nossa, porque a gente participa de outros eventos e às vezes a preocupação é simplesmente um evento grande onde se traga holofote, mas não está tão preocupado com o pequeno. E o pessoal da prefeitura estava muito preocupado em como a gente vai ajudar os pequenos a serem melhores após o evento. Isso é fantástico, é um negócio que chamou muita atenção. Quando a gente começou a montar esse evento, né? E agora surgirão outros eventos, vai vir agora vários eventos na parte de indústria também, que vai envolver tecnologia. Mas a preocupação em si, quando você traz grandes empresários do ramo de tecnologia que já estão, vamos falar, estruturados, já estão bem desenvolvidos, você quer mostrar também para aquele jovem que tem como fazer, tem como ser um espelho, entendeu? Mostrar para ele, você consegue, você vai ser lá um Bruno, um Arley, você vai estar desenvolvendo um trabalho, você vai acompanhar eles. E isso daí também é uma forma da gente conversar em Leme, porque eu costumo falar o seguinte, tem muitas pessoas que compram produtos ou serviços em outras cidades e não sabe que em Leme tem. É verdade. E Leme, pessoal, quem está ouvindo, quem está vendo, é a capital do mundo, que tem tudo, entendeu? Eu falo que Leme mesmo é a capital do mundo. Eu penso grande, eu acho que isso é uma virtude minha, eu sou muito motivado, sei que não vou resolver todos os problemas, mas vou trabalhar para, do tempo que eu ficar, fazer o máximo. E a cidade de Leme hoje já está sendo a mais falada da região, é nítido, todo mundo comentando. Eu fui para Brasília, todo mundo... para você ter uma noção, peguei um carro de Brasília, andei 300 quilômetros, fui a Aparecida de Goiânia, para fechar uma empresa que já tinha dado a palavra para 2 cidades, e pela minha força de vontade de ir lá, conversar com o pessoal falou, eu vou para a sua cidade. Você me convenceu que você quer mais que os outros que eu vou lá. Então, quer dizer, isso é forte, entendeu? Você se dedicar, realmente ali... nós temos hoje um momento político favorável, a própria Câmara Municipal, sem briga, sem nada, sem vaidade. Você tem a própria ACIL, a CODEL, todo mundo ali enganjado mesmo para uma Leme melhor. Então, gente, eu falo que Leme, o cavalo selado está passando para a cidade. Se a gente não desperdiçar as oportunidades, daqui 10, 15 anos, nós seremos a referência do estado de São Paulo, da região. Eu acredito porque a gente recebe alguns clientes aqui, e estamos falando de clientes que faturam 2, 3 bilhões de reais. Não são da cidade, são de outros lugares. A gente trabalha prestando serviço para vários estados hoje, mas quando eles vêm nos visitar, os caras se impactam com a cidade. Os caras vão embora falando, vocês moram no paraíso. Isso aqui não existe. E estamos falando de cidades, de capitais. A gente tem clientes aí, um dos maiores clientes nossos faturam hoje perto de 3 bi, e o cara veio para cá e o cara ficou abismado com a cidade, com a limpeza. A gente comentou isso recentemente, a limpeza da cidade, a manutenção. E eu não tenho dúvida que, estrategicamente falando, nós somos a melhor opção.
em termos de local. Porque tem tudo. Se a gente continuar esse investimento na formação básica, na estrutura e na transparência, eu não tenho dúvida que todo mundo vai desprezar só a qualidade do benefício fiscal, terreno, IPTU. O cara quer outras coisas. E eu acho que hoje a gente tem condição de oferecer isso, não tenho dúvida. E eu acho que nós precisamos falar mais isso, entendeu? Porque eu fui atrás na Fiesp, né? E a hora que chegaram para apresentar a análise SWOT lá da cidade, pontos fortes, ponto fraco, oportunidades em expansão, oportunidades perdidas, aí procuraram o Leme lá, não tinha Leme. Aí eu comecei a ficar triste, aí abriram lá o link em Rio Claro, nós estávamos dentro da Ciesp de Rio Claro. Eu falei, não, vocês têm que montar uma pasta para Leme. Aí eles estavam falando sobre um programa do governo do estado, que vai ser a volta da industrialização do estado de São Paulo. E aí a hora que eles citaram que as 2 cidades escolhidas foram Sorocaba e Ribeirão, eu falei, tá péssimo, péssima escolha. Por quê? São 2 cidades que já são desenvolvidas. Você não vai inventar roda lá. Por mais que você faça lá, o governador não vai sair a placa que ele desenvolveu Ribeirão. Ribeirão já é desenvolvida. Eu falei, escolhe minha cidade. Eu falei o que era Leme. A hora que comecei a falar que Leme tinha 100% de esgoto tratado, que eu conseguia área industrial lá, mais de 20 alqueires para liberar para eles, que eu tenho área na beira da Anhanguera, que nós temos um aeroclube asfaltado. Faculdade. Para eles lá, a nossa pista era de asfalto, era de terra. Cara. Falei asfaltado, agora, se Deus quiser, nós vamos iluminar. Nós temos a faculdade, nós temos um hospital, nós temos escola técnica. Uma sociedade montada, preparada. Nós temos um comércio pulsante. E aí, a hora todo mundo ficou de boca aberta e eu aí cutuquei na parte política. Falei, olha, é o seguinte, eu não sei se quem daqui vai falar com o Jorge. O Jorge é o secretário de desenvolvimento do estado. Eu falei, fala para ele mudar essas 2 cidades, porque se ele quer entregar um projeto de político para o Tarcísio, ele tem que pegar uma cidade que nem Leme, com 469 milhões de orçamento, fazer um desenvolvimento de 4 anos para passar de 1 bi, aí sim ele vai poder falar na reeleição para as outras cidades, olha, eu fiz isso em Leme, agora eu quero levar em Assis, eu quero levar em Registro, eu quero levar lá na praia, em São Vicente. Um case de sucesso. Isso. Eu falei, coloca a minha cidade como referência, vocês não vão perder. E aí, com essa mesma motivação que eu estou falando para vocês, todos os bambambam lá da Fiesp, lá, o pessoal falou, puxa vida, vamos colocar Leme para ser debatido. Eu não saí de lá com sim, até porque não são eles que só decidem, depende do governo do estado. Mas isso daí que precisa fazer, entendeu? Então, a gente precisa falar de Leme. Eu sou da época de Leme, que quando ia falar era a terra do coquinho. Você ia falar de Leme, você ficava até com vergonha. Você viu os números de Araras, pô, parecia que você estava de Fusca e eles de Ferrari. Verdade. E hoje eu tenho um monte de amigos lá em Araras falando, poxa vida, pô, como vocês estão bem. Você vê os amigos lá de Pirassununga falando bem de Leme. Então você vê em 4 cantos do estado, todo mundo falando bem de Leme. Isso só vai crescer. Os empresários de Leme estão motivados. Entendeu? Você vê que todo mundo quer investir. E uma cidade que todo mundo está animado, um contagia o outro. Não tem dúvida, né? Isso é inevitável, entendeu? Então eu acho que isso só vamos colher frutos bons e a nossa população só tem a ganhar. Com certeza. Claudemir, estamos caminhando para o final do episódio. Já está acabando. Já está acabando, passou muito rápido. Umas 2 Mas assim, eu aqui. acho que foi muito bacana, eu acho que o objetivo foi alcançado com sucesso, que é deixar transparente que por trás de todo esse sucesso, essa referência que está acontecendo em Leme, existe um esforço enorme por trás disso, tanto da iniciativa pública, iniciativa privada. Eu queria agradecer você, Claudemir, pelo tempo aí, disponibilizar sua agenda para a gente fazer esse episódio, trocar essa ideia, foi muito legal. Agradecer o Bruno também. Quer fazer seus agradecimentos aí, Bruno? Claudemir, obrigado pelo tempo seu. Eu sei que é complexo a agenda. Agradeço por você estar preocupado com o Leme e mudando esse cenário nosso nos últimos tempos. Não tenho dúvida que tudo isso que a gente está falando aqui caminha para ser não só uma cidade de referência, mas talvez uma cidade modelo. Sim. Conte conosco, que a gente puder colaborar, ajudar. Nós somos amantes dessa cidade, desse local. Eu sempre costumo falar, às vezes a gente vai em algumas visitas, os caras perguntam para nós assim,
Porra, por que vocês estão em Leme, cara? Por que vocês não estão em São Paulo? Vocês estavam em São Paulo. Por que vocês voltaram para Leme? Eu costumo falar que foi por opção e por paixão. Por opção porque quando a gente olha tudo que está em volta, tudo que a gente tem de possibilidade é muito maior e muito melhor do que a gente tem num grande centro. E aqui a gente tem um grande centro. Ele só está em formação. E eu acho que essa proximidade da gestão pública com a privada faz toda a diferença. Então, obrigado pelo teu tempo. Conte com a gente o que precisar. E aí deixo a palavra para você encerrar. E muito obrigado mesmo. Agradeço as palavras, Bruno, o Matheus também. Obrigado aí pelo convite, ao David, todo mundo aí. Passamos um momento difícil, né, na cidade, aquela pandemia, 2 anos. O custo da máquina pública subiu muito. Você teve principalmente uma inflação pesada na questão da parte de construção civil. Eu não deixei parar nenhuma obra, então foram mais de 30 inaugurações. A parte também da gestão da prefeitura aumentou, porque tive que fazer o repasse, 11% para todos os funcionários, salário, todas as entidades a gente aplicou o índice também, então tudo isso foi feito. E agora, saindo na frente, porque muitas cidades ainda estão sofrendo com a pandemia, com os efeitos da pandemia, e Leme conseguiu passar por esse momento difícil, momento que toda a administração parou para combater o Covid, né? A gente comprou lá mais de 32 aparelhos respiratórios, o investimento pesado na Santa Casa, toda a saúde ficou mobilizada para estar fazendo esse trabalho. E hoje, com esse trabalho agora que vem fazendo de mudança mesmo de prédio, de cultura, essa parte quebrando os paradigmas da cidade, um novo estilo de gestão moderna, digital, eficiente, pensando em custo. Porque eu costumo muito falar, Bruno, a administração, eu vejo muito erro na administração, principalmente federal, estadual, que eles vão criando despesa, aí quando vai ver a solução é aumentar o imposto para a população. E eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo tecnologia na veia, porque ela gera economia e você consegue ter lucro, vamos falar, a prefeitura ter recurso para investir na população sem ter que aumentar imposto. Então isso daí eu acho que é o primordial, você conseguir dar qualidade sem estar toda vez onerando a população com aumento de tributo e tudo mais. Então isso daí eu acho que é o trabalho que nós vamos fazendo, né? Então agradeço aos vereadores, a toda a população que vem, que passa a demanda, mesmo quando está no mercado, em qualquer lugar que eu esteja, lá no clube, ou assistindo o Lemense, em qualquer lugar, toda a população vem para o Claudemir, faz isso, faz aquilo, o Claudemir, aquela rua lá precisa recapear, o Claudemir, aquela escola lá tem que fazer uma pintura. E isso que a gente precisa. O prefeito, hoje no Leme está grande, está com 104 mil habitantes, mas a gente procura atender o máximo de pessoas e tentar resolver o máximo de problemas possível. Não vai conseguir resolver tudo, mas a maioria pode ter certeza que nós vamos fazer. É isso aí. Obrigado, Claudemir. Obrigado. Valeu. E até a próxima. Isso aí, pessoal. Então, se você não conhece Leme, coloque no seu mapa aí, venha conhecer, venha empreender. E é isso aí, pessoal. Para mais episódios, mais conteúdos, siga a DevCoffee nas redes sociais, se inscreva no canal. Grande abraço. Tchau, tchau. E vem para a capital do mundo. Capital do mundo, é isso aí. Chamada Leme. Tchau, obrigado. Abraço, tchau, tchau.